Estamos a celebrar o 13º domingo do tempo comum. Temos hoje também a celebração de 2 batismos. Daqui a bocadinho tenho também o dia da paróquia. Daqui mais por outro bocadinho tenho mais uma festa em Pardela e Obra de São Pedro. E isto tudo não é para dizer que trabalho muito, é só para dizer que, de facto, não poderei também estar a ser muito demorado. Por outro lado, deixar que eu também vos dê uma saudação a todos e também àqueles que depois vão ter disponível esta partilha através do Facebook e através do YouTube e através do meu canal. É assim, apesar desta leitura ser muito complexa, é mesmo de facto muito complicada esta leitura, e isto porque implica que saibamos ir ao fundo das questões, porque há aqui palavras que não significam aquilo que parece que significam, mas se calhar querem dizer outras coisas. E para nós percebermos as coisas mais importantes, temos que de facto perceber a razão de ser, de elas estarem escritas deste jeito e não de outro. Reparem, se vós vos derdes ao trabalho, eu dei, e por isso é que de facto me chamo a atenção, se vos derdes ao trabalho, aqui neste texto que eu procurei proclamar para vós do Evangelho, aparecia a palavra multidão 5 vezes. Um texto onde aparece 5 vezes a palavra multidão, eu quase que me atrevo a dizer, é muita multidão junta. É porque isto quer dizer alguma coisa. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado o barco para o outro lado do margem, reuniu-se grande multidão e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga e suplicou-lhe: a minha filha está doente, veio pôr-lhe as mãos. Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava a todos os lados. Ora, certa mulher tinha um fluxo e por aí fora, e não sei mais quantos, e piorava e gastava o dinheiro todo, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por trás do manto, dizendo consigo: se ao menos tocar nas vestes, ficarei curado, não sei mais quantos. Jesus notou logo que sentiu uma força, voltou-se para a multidão e propriamente é muita multidão junta. O que é que isto quer dizer? E depois reparem, se calhar o autor, neste caso foi São Marcos, que na Bíblia aparece em segundo lugar, como sabem, em primeiro lugar é o Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas o São Marcos, que aparece em segundo lugar na Bíblia, foi aquele que escreveu o Evangelho em primeiro lugar. É aquele que está mais perto da origem. É aquele que apanha Jesus mais ao vivo, porque São Marcos andava com Pedro. E o Pedro era pescador. Não estava como eu, assim, com este pelabiado todo, se calhar era outro. O Pedro era assim mais à pescadora. E por isso, reparem, é uma coisa curiosa, enfim, é uma coisa curiosa o seguinte, é que, por exemplo, enquanto que São Marcos diz que esta senhora que tinha esta doença, que tinha gasto o dinheiro todo e não sei mais quantos, com os médicos, e ninguém tinha resolvido a vida, ouça, isto é mesmo uma conversa à maneira do povo. Isto é uma conversa à maneira do povo. Enfim, gastei o dinheiro todo, os médicos não trataram nada da minha saúde e por aí fora não sei o quê. Se a gente for a Mateus, que nos relata o mesmo acontecimento, já diz a mesma coisa, mas já não diz que foi por causa dos médicos e não sei mais quantos. E São Lucas, que é médico, São Lucas, além de evangelista, é médico. Já não deixa ficar mal a classe, mas diz apenas que estava doente. Isto é curioso até nesse aspecto. Mas aquilo que eu gostaria de vos chamar a atenção, e por isso é que está aqui tantas vezes a multidão, porque é que São Marcos fala tanto em multidão? Se calhar é porque ele quer dizer alguma coisa. Então o que é que ele quererá dizer? Se calhar é porque a multidão fez, ou se calhar não fez e deveria ter feito alguma coisa. E se calhar aquilo que a multidão fez foi não fazer. Esta mulher tinha aquela doença e aquela gente toda não só não a ajudou, como até complicou. Esta mulher queria ser ajudada. Ninguém a ajudava. Ela queria aproximar-se. As pessoas, a multidão, só estorbava. Não a deixava aproximar-se. Faço aqui um pequeno parênteses. Isto faz-me lembrar certos cristãos em que se calhar às vezes somos cada um de nós. Em que às vezes somos multidão no meio desta história toda. Em vez de celebrarmos a nossa fé de uma maneira convicta,
em vez de celebrarmos a nossa fé de maneira empenhada e comprometida, muitas vezes somos um pouquinho como a multidão. Nem fazemos e impedimos que outros que queiram aproximar se aproximem. Se calhar era esta a primeira grande ideia que eu gostava de vos transmitir. Em segundo lugar, é por isso que às vezes eu farto-me de rir, entre aspas, quando há pessoas que dizem e tal, isto foi no capítulo tal da Bíblia, no versículo tal e no versículo tal, e quer dizer isto, não sei mais quantos, e está tudo decoradinho. Há coisas que não vão com decorações. Há coisas que não vão a decorar. Para a gente perceber, é preciso de facto irmos mais longe. Reparem, já reparaste? Deixa que eu faça aqui uma pergunta. Esta senhora que estava doente, estava doente há quanto tempo? 12 anos. A menina quantos anos tinha? Ora bem, também tinha 12 anos. É muita coincidência. Quer dizer, portanto, que se calhar, tal como aparece 5 vezes a palavra multidão e tal como aparece aqui 2 pessoas na mesma situação de morte e também com o mesmo número 12, o que é que isto quer dizer? Sabem que uma menina e um menino em Israel, na Terra Santa, começam a ser gente crescida. Aqui para nós eram 18 anos. Eles lá começam a ser gente emancipada, entre aspas, a partir dos 12. Ora bem, esta menina, na altura em que vai transformar-se em mulher, naquela altura casava-se muito cedo, como sabem, na altura em que vai ser mulher, morre. Na altura em que é convidada a dar vida, morre. E também esta senhora, que nunca teve filhos, é a pior coisa que pode acontecer a uma mulher naquela altura. Era uma maldição, pensavam eles. Esta mulher que não podia ter filhos, começa a ter esta doença na altura em que devia, ela de facto está desde os 12 anos sem. Isto significa também que não só não dá, como inclusivamente é uma mulher que está, para todos os efeitos, morta perante a lei. Reparem, nós conhecemos pessoas, nós conhecemos irmãos nossos que dão a importância que dão, como sabem, ao sangue. Não é preciso dizer o nome. Todos nós sabemos a importância de alguns dos nossos amigos e dos nossos irmãos, e particularmente, como vamos falar português, não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com a peneira, porque são as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, até inclusivamente na questão de transfusões, é um problema de outro tamanho. Porque de facto eles acham que, de acordo com a Bíblia no Antigo Testamento, o sangue é vida e, portanto, que não se pode estragar, entre aspas. Ora, não deixa de ser curioso que, portanto, esta senhora vertia sangue. Esta senhora estava constantemente em impureza legal. Esta pessoa, portanto, não podia tocar ninguém. Porque é que ela estava cheia de medo quando tocou Jesus? Ela estava cheia de medo quando tocou Jesus por uma razão muito simples. É que uma mulher destas, naquele tempo, não podia andar assim sem mais nem menos. Ela era apedrejada. Ela nem sequer se podia aproximar das pessoas sãs, das pessoas sadias, das pessoas com saúde. Ela não podia aproximar-se das pessoas porque as contaminava. Ela e as outras ficavam impuras. E por isso ela veio, como quem não quer a coisa, entre a multidão, sem dar muito nas vistas, porque senão, se ela fosse denunciada, ela sofreria as consequências. Tocou no manto. Jesus, ao fim e ao cabo, tanta gente o aperta, mas há um toque especial. E quando ele diz, alguém me tocou, tanta gente aqui a apertar-te, e estás a dizer que alguém te tocou. Alguém me tocou. E a mulher, cheia de medo porque ao fim e ao cabo começou a assumir a sua situação diante das pessoas. Fui eu, Senhor. E depois Jesus Cristo tem este comentário que nós acabámos há pouco de escutar. Quando, ao fim e ao cabo, lhe diz, quem tocou nas minhas vestes? Vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou? Quem me tocou? A mulher, assustada e a tremer, por saber o que tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Minha filha, a tua fé te salvou. Moral da história,
qual é a grande conclusão que nós podemos tirar? A grande conclusão, penso eu, é muito fácil. A grande conclusão é que o nosso Deus é um Deus da vida. A nossa conclusão, a conclusão que se deve tirar é que o nosso Deus é um Deus de amor, que não quer que ninguém sofra, que não quer que ninguém morra, que não quer que ninguém seja infeliz. E por isso Ele dá esta palavra de estímulo e dá esta salvação à mulher. Ele ressuscita esta menina, mas não é só ressuscitar, não é só ela estava morta e voltou a viver. É preciso perceber o que é que significa aquele gesto quando diz que ele pegou na mão e disse à menina: está ali, está como? Menina, eu te ordeno, levanta-te. Pegou na mão e pegar a mão e erguer a menina era aquilo que se fazia no batismo. Era como que ia dizer assim: é pelo batismo, porque afinal ao cabo é do batismo que estas coisas se tratam. Nós, mortos para o pecado, é pelo batismo que Jesus Cristo nos ergue, que Ele dá um sentido novo e diferente à nossa vida. Meus amigos, vamos pedir ao Senhor, aqui, hoje e agora, para que não sejamos multidão, para que não sejamos multidão, com tudo o que isso implica, que não sejamos Maria vai com as outras, que não sejamos rebanho, que não sejamos uma mola humana que a gente não sabe e vai um pouquinho ao sabor das coisas, ao sabor dos tempos, e ao sabor da maré, e ao sabor dos comentários, e ao sabor, de facto, da Maria vai com as outras. Que não sejamos multidão. Que saibamos em quem acreditamos. No nosso Deus, que é um Deus de vida e não é de morte. É um Deus que é um Deus de amor e de perdão e não é um Deus de castigo. É um Deus que está sempre pronto a dar mais uma oportunidade. É um Deus que se preocupa com as pessoas. Repare, quando ele levanta a menina, dai-lhe de comer. Dai-lhe de comer. Ora, os pais podiam muito bem fazer isso já. Que os pais não tivessem levantado a menina, que não tivessem ressuscitado, entre aspas, a gente entende. Agora dai-lhe de comer. É que o nosso Deus preocupa-se. Preocupa-se com as pessoas. Como é que é possível? Com um Deus assim, com um Deus que é pai, que é mãe, com um Deus que se preocupa e que ama, como é que a gente foi inventar tanta coisa maluca na nossa cabeça acerca de um Deus que castiga, de um Deus que de facto é mau, de um Deus que de facto está sempre pronto a apanhar-nos, a prevaricar para nos castigar? O nosso Deus é um Deus de amor. Metam isto na cabeça, por favor. Metam isto no coração. O nosso Deus é um Deus de amor. Que Ele nos perdoe as vezes em que a gente tem uma ideia tão desfigurada daquilo que Ele é, para que, sabendo quem Ele é e como é que Ele é, o sintamos na nossa vida, o transmitamos com realismo e com autenticidade aos outros à nossa volta, para que todos, e não só nós, possamos ter aquilo que Ele quer que todos tenham: vida e vida com abundância.